Olá, tudo bem? Vamos para a nossa próxima aula de programação e robótica. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que são os LEDs. Vamos lá? Oi, gente. Vamos para a nossa aula de robótica de hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante na robótica, que é o LED. Nós vamos tratar desse assunto aí. Vamos lá? Bom, trouxe aqui para vocês a imagem de um LED. Ele tem duas perninhas, que são polos. O polo maior, que é o polo positivo, que é o nosso ânodo, e o polo menor, que é o nosso cátodo, que é o polo negativo, tá? A intensidade da luz produzida pelo LED vai ser diretamente proporcional à quantidade de corrente que ele vai receber. Então, quando você bater o olho no LED, você vai olhar a perna maior, você já tem que saber que é a parte positiva. E a perna menor é a parte negativa, tá bom? Se você inverter isso na montagem dos circuitos, não vai dar certo. Nós temos LEDs de diferentes cores, vermelho, azul, amarelo, tá? E os LEDs suportam no máximo, normalmente, 2 volts de tensão e 20 mA de corrente. Mas esse valor varia de acordo com a cor de cada LED. Tá aqui uma imagem de um LED. As perninhas, então, lembrando, a maior é a positiva e a menor é a negativa, tá? E o que a gente tem que saber sobre o LED? Se a gente ligar ele com uma voltagem inadequada, a gente vai queimar esse LED. Então, sempre que a gente for fazer uma montagem utilizando o LED, nós temos que utilizar um resistor. Lembra que eu falei na aula passada que o resistor vai filtrar aquele excesso de corrente que está passando, aquele excesso de voltagem que está passando? Ele vai atuar como um funil. Então, nós temos sempre que utilizar um resistor para ligar um LED. Mas não é qualquer resistor. Se a gente usar um resistor muito grande, não vamos conseguir enxergar a luz. Se a gente utilizar um resistor muito pequeno, a gente corre o risco de queimar esse LED. Então, nós vamos ter que aprender a fazer o cálculo, tá bom? Como é que nós vamos fazer esse cálculo? Nós vamos utilizar a lei de Ohm, que vocês vão estudar lá na física, nos anos seguintes aí. Nós vamos utilizar a lei de Ohm, que vai estabelecer a relação entre a tensão, que nós vamos chamar de V, a corrente, que nós vamos chamar de I, e a resistência, que nós vamos chamar de R. Então, olha só essa pirâmide, né? O V está aqui em cima, o I está embaixo, o R está embaixo. Então, toda vez que eu quiser determinar o V, eu vou fazer I vezes R. Toda vez que eu quiser determinar o I, eu vou fazer V dividido por R. E toda vez que eu quiser determinar a resistência, eu vou pegar a tensão e dividir pela corrente. Por isso que a gente utiliza esse triângulo, ele vem para facilitar os cálculos, tá? A utilização da fórmula. Mas é uma relação matemática, tá bom? Como que nós vamos então calcular o resistor adequado para esse LED? Nós vamos utilizar a lei de Ohm, né? O resistor vai ser a tensão dividido pela corrente. Porém, a tensão total, nós temos que levar em conta do quanto que esse LED está sendo alimentado, ou seja, está sendo alimentado por uma pilha, 2 pilhas, uma bateria, né? Menos a tensão de cada LED. Isso tudo dividido pela corrente. E a corrente tem que ser em ampere. Normalmente, nos problemas vão aparecer miliampere. Mas a gente tem que fazer a divisão, porque 1 ampere é 1000 miliampere, tá? Então, para passar de miliampere para ampere, eu tenho que dividir por 1000. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Você precisa acender um LED vermelho de tensão igual a 2 volts. Olha o bichinho aqui, ó. LEDzinho vermelho, tá? E corrente de 20 miliampere. Utilizando 2 pilhas de 1,5 volts cada. Sabe aquela pilha que você compra lá no mercadinho? Então, essas pilhas aqui. Se eu utilizei 2 pilhas, 2 vezes 1,5 totaliza 3 volts. É isso que o problema está falando. Qual vai ser o resistor que a gente tem que utilizar? Então, gente, nós vamos usar a formulinha. A tensão da alimentação total das pilhas menos a tensão do LED dividido pela corrente. Ó, a tensão de alimentação é 2 vezes 1,5, que é 3 volts. Então, 3 menos a tensão do LED, que é 2, dividido pela corrente.
Atenção aqui que a corrente é em miliampere, a gente tem que passar para ampere, lembra que eu falei no slide passado? Tem que dividir por 1000, então dividido por 0,02. Então o resistor adequado aqui seria de 50 ohms. Esse negocinho aqui chama ohm, é a unidade da resistência, tá? Na prática, a gente não vai encontrar um resistor de 50 ohms, mas a gente pode pegar um próximo a ele, pode ser um superior, um de 68 ohms, tá? Desde que não seja inferior, um próximo pode usar. Vamos ver um LED ligado em série. O que é um LED ligado em série, né? A gente tem LEDs ligados em série e em paralelo. Qual é a diferença entre os dois? No série e o paralelo, a diferença entre esses dois é a forma como a tensão e a corrente se comportam, tá? Na série, a corrente é a mesma e a tensão é diferente. No paralelo, é o oposto. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Nós temos dois LEDs vermelhos e um LED azul ligados em série, sendo alimentados por uma bateria de 9 volts. Cada LED tem 20 mA de corrente, então cada um tem 20 mA, tá? A tensão do LED azul é 2 volts e a tensão do LED vermelho é 3 volts. Qual vai ser o resistor adequado para esse circuito? Vou puxar aqui. Então veja bem, gente, a gente tem que somar para saber quando está em série, nós temos que somar para determinar a tensão de LED total. Eu tenho um azul, 2 volts, e 2 vermelhos, 3 mais 3, totalizando 8 volts. A bateria, a tensão que está alimentando é 9, então é 9, que é a V de alimentação, menos o V do LED, menos 8, vai dar 1, dividido por 20 mA de corrente. Isso vai dar 50 ohms. Então, no circuito em série, a gente vai somar o valor das tensões e utilizar o mesmo valor da corrente. Tá claro? Vamos para o próximo exemplo. Num LED ligado em paralelo, olha só como é diferente a ligação. Num LED ligado em paralelo, a gente tem que fazer a utilização de um resistor para cada LED. Então, vamos lá, vamos ver o problema aqui. Nós temos dois LEDs vermelhos e um LED verde ligados em paralelo, sendo alimentados por uma bateria de 9 volts. Cada LED tem 20 mA de corrente, A tensão do LED verde é 2,5 e a tensão do LED vermelho é 2. Então, a gente tem que fazer o cálculo para cada LED, Para o LED vermelho, a gente tem uma bateria de 9 volts. A tensão do LED vermelho é 2, dividido pela corrente em ampere. Então, para cada LED vermelho, eu vou utilizar um resistor de 350 ohms. E para o LED verde, a gente tem que fazer outro cálculo, A bateria, a tensão da bateria, que é 9 volts, menos a tensão do LED verde, que é 2,5, dividido por o valor da corrente. Então, aqui no caso, a resistência é 325 ohms. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aí esses exemplos que eu passei. É muito importante para a gente ligar corretamente um LED sem correr o risco de queimá-lo. Forte abraço, pessoal, e até a próxima!